Bom, então vamos lá. Retomando aqui depois de algum tempo fora, vamos falar de Aristóteles definindo ali tirania. Tirania, pois é, em 350 anos antes de Cristo, Moraes cumpre todos os critérios que Aristóteles previu há praticamente 2.500 anos atrás. E se você acha que está seguro, lembra que ele mandou bloquear perfis, banir partido inteiro das redes e até suspender a rede social do país inteiro, sem você ter votado nele, tá? Então imagina lá acordar de manhã e descobrir que a sua conta do X sumiu, do Instagram, do YouTube, porque alguém em Brasília decidiu que a sua opinião é ameaça à democracia. Agora lembra que isso aconteceu com jornalista, com influenciador, com um partido político, com quem ousou bater de frente com o Moraes. A diferença entre eles e você é só uma questão de seguidores, né? O que a gente está tentando fazer aqui. Fiquei um tempo fora, a gente travou o canal aqui, fiquei uns meses nos Estados Unidos e agora que eu estou retomando a vida normal, espero que 2026 a gente exploda esse canal de fato, que possam de verdade, né, ser difundidas as ideias daqui, porque é o conservadorismo nu e cru, tá bem? Se você não lembra, eu tenho, né, mestrado, doutorado na área de biotecnologia, engenheiro, falo com as exatas, agora o doutorado, né, recente em filosofia, né, basicamente em semiótica e metafísica e epistemologia, e especialista em filosofia política e economia. Espero poder transmitir, continuar transmitindo tudo o que eu sei aqui para vocês. E estamos só no começo. Vamos voltar pro vídeo. Bom, jornalistas lá, eles já foram à Câmara dizer com todas as letras que estão sofrendo processo industrial de censura, né? Por decisões do Moraes, exigindo bloqueio das contas do X, muitas vezes em processos sigilosos, sem contraditório real, tá? Tá lá no site da Câmara, inclusive. Até o PCO, né? Teve perfis bloqueados em praticamente todas as plataformas, porque chamou o Moraes de skinhead de toga, né? E defendeu inclusive a dissolução do STF, oposto do que o conservadorismo defende. A gente vai chegar nisso, né? Um conservador de verdade não, ele zela pelas instituições, só que pelo andar correto das instituições, não pelo desses desvirtuamento que está acontecendo. Então ele não quer dissolução das instituições, como o caso do PSO. E o recado foi bastante claro. Mexeu com ele, sai do ar. E quando as próprias empresas de rede social tentaram recorrer contra bloqueios de perfis determinados por Moraes, o STF rejeitou né, os recursos ali. E ainda deixou claro que o X, Discord, Rumble, não podem se opor juridicamente às ordens do ministro. Né? Então você viu o padrão? Moraes ele não está só julgando o caso, ele está decidindo quem pode existir digitalmente. Não é teoria, é fato jurídico, com consequência da sua legalidade, da sua liberdade de dizer que família é homem, mulher, filhos, ou, né, o que o professor militante passou dos limites. Então, é, hoje é isso, é Aristóteles contra Moraes. Hoje é a definição clássica de tirania contra a versão 2025. Tirania com toga, né? Com senha de gabinete, com botão para desligar a sua conta. Algo que pode acontecer, talvez não agora, porque a gente é pequenininho. Lá na frente, possivelmente. Então vamos aproveitar esse momento. Então, se você é conservador, é universitário, pai, mãe, com medo de postar o que acredita, fica até o final. Porque Aristóteles vai te dar uma ferramenta para reconhecer tirania antes que ele bata na sua porta, ou melhor, né? Antes que derrube o seu perfil. Tá bom? Vamos descer do abstrato. Caso 1, tá? Separei alguns casos aqui. Um jornalista relata, né, em audiência na Câmara, que Moraes ele exigiu o bloqueio de contas do X, sem processo transparente, do deputado, a ponto, inclusive, do deputado falar em perseguição covarde contra desafetos. Isso é gente que vive de falar, descobrindo ali que falar errado sobre a pessoa errada custa o próprio trabalho. Caso 2, PCO, partido inteiro, né? Tem suas próprias contas bloqueadas do Facebook, do Instagram, do Telegram, do Twitter, do YouTube, do TikTok. Qual que foi o motivo? Chamou Moraes de skinhead de toga e criticou o STF, defendendo até a sua dissolução, como eu comentei. Na canetada, perfis apagados, voz de
tirada do ar com justificativa de proteger a democracia contra os ataques às instituições. Caso 3, Moraes ele manda bloquear perfis e depois o próprio STF, na primeira turma, rejeita os recursos de redes sociais que tentaram defender seus usuários, avisando que as plataformas como X, como Discord, como Rumble, não podem se opor às ordens de bloqueio. Em outra frente, decisões ali dele, da corte, levaram à saída do Rumble, da Locals, né, do Brasil, depois de pedidos ali repetidos de remoção e bloqueio com ameaça de multas diárias, inclusive pesadas. Agora traz isso para sua vida. Se ele já bloqueou jornalista, partido, influenciador, apertou ali o cerco das redes inteiras, o que impede amanhã um post seu sobre a família com o nível de IA que a gente tem hoje, de análise, né, de todos os recursos de inteligência artificial, sobre família, política, sua fé, ser carimbado ali como conteúdo antidemocrático e entrar na fila do silenciamento? Então você não precisa ser famoso, só precisa estar na mira da narrativa errada. E é isso que o seu professor progressista, que o seu amigo lá comunista do ladinho de casa já faz quando ele reprova, quando ele fala mal de você, né? Xingue o que você acuse o que você faz, né? Tudo aquilo que é definido, que pode ser dito, a quem ousa divergir paga o preço, né? A diferença é que com Moraes a nota baixa vira bloqueio de existência digital. Agora vamos trazer o nosso amigão Aristóteles para conversa. Veja o vídeo sobre Aristóteles aqui, tá? Aristóteles detonaria um militante de faculdade. Aristóteles não cairia nessa. Nosso vídeo, inclusive, mais assistido aqui no nosso canal. Por enquanto tem quase 500 visualizações, mas certamente vai aumentar agora, né? A gente impulsionando de volta. E com a tua ajuda a gente vai chegar mais longe. Então, ele não conhecia a rede social, obviamente, né? Mas ele conhecia o ser humano melhor do que qualquer ministro hoje, e muito melhor, inclusive. Na política, ele descreve tirania como governo de um só, certo? Exercido não em benefício do povo, mas em proveito do próprio governante. Então, primeiro critério, o tirano governa com medo do povo. Então ele tenta enfraquecer qualquer força que possa questioná-lo, sobretudo opinião, organização. Traduzindo, tirar a voz de quem critica, né, impedir que essas vozes se encontrem, isolá-las é um mecanismo de ação. Segundo critério, o tirano concentra poder, acumulando funções que deveriam ser separadas. Então, ao invés de ser só juiz, ele age como legislador, como polícia, como censor. Então, ele define sozinho regra, investigação, punição. E terceiro critério, o tirano ele governa por decisões pessoais, casuísticas, não por leis gerais e estáveis. Então, a lei vira a extensão da vontade do governante. Hoje, né, decide assim, amanhã assado, e a mensagem, né, é não confie na norma, confie no humor do homem de toga. E Aristóteles usa justamente a expressão arché tiranique, que é o poder tirânico, como aquele que né, um controle que se infiltra em todos os aspectos da vida, não aceitando limitações. Então o tirano ele mexe em cidade, costumes, educação, religião. Por quê? Porque ele não tolera espaços que não estejam sob o seu radar. Um exemplo rápido de tiranos como Pisístrato, né, em Atenas, ele começou como protetor do povo, até concentrar armas, guarda, discurso. Então, a versão moderna dos regimes que chamam censura de proteção contra discursos de ódio, né? Aquela coisa da máscara, ela muda, a lógica é a mesma, o controle do povo, o que o povo pode ouvir, pode dizer. Então, assim, grava essas três marcas, esses três critérios de tirania em linguagem direta, né? Governo em causa própria, concentra funções, transforma a lei em vontade. Se isso parece familiar quando a gente fala de Moraes, não é coincidência. Primeira marca,
governo em causa própria, protegendo a si e a sua posição, não o povo. Então, quando manda bloquear perfis, isso aqui, fica claro isso. A fronteira entre proteger a instituição e blindar o próprio ego fica perigosamente borrado. Jornalistas relatando que em processo sob sigilo, Moraes, né, decisões dele, pediu bloqueio em massa. O que Aristóteles dizia? Quando o poder reage a desafetos, não a crimes claros, o governante deixou de olhar o bem comum e passou a governar para si. Segunda marca, concentração de funções. Ele é o relator de inquéritos como a fake news, o ato democrático, em que ele ao mesmo tempo determina a abertura, conduz a investigação, manda prender, manda bloquear, né, e impõe medidas cautelares amplíssimas, como proibir o Bolsonaro de usar qualquer rede social, né, inclusive por meio de terceiro, sob pena de prisão naquela época, agora já está preso. Então, na prática, é juiz, né, espécie de polícia digital, regulador das plataformas ao mesmo tempo. Então, quando a primeira turma do STF, seguindo o voto de Moraes, decide que plataformas como X, Discord e Rumble não podem sequer recorrer contra ordens de bloqueio de perfis, qual que é o sinal para o país? Não há um contraponto institucional real às decisões dele nesse campo. Isso é a concentração de poder típica do Aristóteles ali, o que ele apontaria como tirania, a ausência de freio externo efetivo. E a terceira marca? Transformar lei em vontade. Então, quando Moraes, né, bloqueou o X no Brasil, depois do Elon Musk lá descumprir as ordens de remover perfis investigados, e em seguida abriu um inquérito contra o próprio Musk, incluindo o empresário na investigação de milícia ali digital, a mensagem é simples. Ou você obedece integralmente, ou eu crio um instrumento jurídico que for necessário para te enquadrar. Então, os juristas já classificaram a escalada de ordens para banir pessoas das redes como formas de censura prévia, dizendo que limitação genérica a perfis equivale exatamente ao tipo de censura que a Constituição proíbe. Mas na prática, a vontade do ministro definiu o alcance dessas restrições, até o ponto de redes deixarem o Brasil. Isso é a lei se dobrando à vontade de um só, com uma narrativa bonita, né, ali em cima. Agora imagina lá Aristóteles desembarcando em Brasília, né? Toga antiga contra toga moderna. Ele olha para um homem ali que abre inquéritos, escolhe alvos, manda prender, manda bloquear, cala a rede. E ainda tem o próprio tribunal dizendo às plataformas que elas não podem recorrer contra isso. O que ele perguntaria? Isso daí é um magistrado de regime de leis ou um Bezélios, né, digital, o rei da rede social? Você percebe a diferença entre juiz e tirano? O juiz aplica a lei geral, com limites, com contraditório, com possibilidade real de revisão. O tirano se coloca como origem da norma viva, o que ele define como ato antidemocrático. Hoje vira o que você pode dizer, que você não pode dizer no caso da manhã, né? Quando ele age como rei, e rei não é julgado, Aristóteles chamaria isso de exatamente do quê? Tirania. Então respira, porque raiva sem direção é combustível desperdiçado, tá bem? O conservador ele não vive de grito, ele vive de estratégia. Então vamos para os pontos aqui. Número 1. Em como você, o que você faz hoje. Solução prática para isso, tá bem? Número 1. Proteção digital mínima. Né? Usa ali dupla autenticação, e-mail seguro, backup dos seus contatos, conteúdos de plataforma alternativa e não concentrar toda a sua vida numa rede só que pode desaparecer de um dia para o outro por decisão do Moraes ou de qualquer outro burocrata. Né? Participa de listas de e-mail, de canais fechados, de comunidade, fora ali da mão direta de uma canetada. Número 2. Forma de argumentar. Não seja ingênuo. Palavra mal colocada hoje é usada como munição amanhã. Então seja firme, mas estratégicos, né? Ataca ideias, não pessoas, né? Descreve decisões ali, não xinga indivíduos. Então ao invés de Moraes é isso ou aquilo, mostra, por exemplo, como a gente está fazendo, que Aristóteles chamaria de tirania essa conduta, conectando fatos, datas, consequências, como a gente acabou de fazer aqui. Você teve uma aula disso agora. Então você se protege juridicamente e ainda educa quem te ouve, tá bem?
Em terceiro ponto, cobrança política séria. O Congresso não pode continuar assistindo passivamente à expansão de poder de um único ministro. Cobra de deputado, senador, por e-mail, por rede social, reunião de base, posições claras sobre limites e decisões monocráticas, revisões de inquérito permanente, transparência ali de critérios para bloquear perfis. É dever deles criar leis que impeçam qualquer morais da vida de amanhã, seja de esquerda ou de direita, de repetir esse modelo de poder concentrado. Por que não se ouve mais falar, né, dentro do Gilmar Mendes ali, com as suas velhas, né? As coisas estão acontecendo. O Fux está fazendo alguma coisa. O Toffoli não tá parado, pode apostar. É porque só se sabe, só se fala de um cara. Né? Então, se você some da arena por medo, quem fica não são só os militantes progressistas batendo palma ali para cada nova canetada. A tirania cresce no silêncio de quem não sabe e não reage. Então, se você quer sair do papel de vítima digital e virar guardião da própria liberdade, fica de olho, porque em breve a gente vai terminar esse curso Guardião da Tradição, onde tudo isso vai ser estudado com muita profundidade, sem frescura acadêmica, sem medo de nomear a tirania onde ela aparece. Então não é um curso para quem busca conforto, tá? É para quem entendeu e é uma comunidade fechada, para que a gente discuta ideias lá dentro, né? De quem entendeu e quem defende intelectualmente o que está vendo aí no nosso Brasil e no mundo, tá? E no próximo vídeo dessa série, Locke, né, esmaga o STF quando o juiz vira rei, você vai ver como que o próprio pai do liberalismo político mostraria que tribunal que concentra poder de bloquear redes, perfis e opiniões está violando o contrato que justifica a sua existência. Então, se você sente que o Moraes e o STF cruzaram essa linha, é o próximo capítulo aqui obrigatório para você, tá? E vai ver os outros vídeos aqui no canal que a gente já deixou para isso. Inclusive até sobre o STF, Platão versus STF, ativismo ou justiça. Teve menos views porque ele tá mais educativo. Normal. Você passa um pouco mais de conhecimento, já todo mundo já dá uma arrefecida, né? Enfim. Mas fica a dica, tá bem? Então, se esse vídeo te cutucou, compartilhe ele com o amigo que você acha que, né? Se você não deve nada, não tem o que temer, bota lá ele pra assistir isso aí. Porque Aristóteles já avisou. Quando o poder não tem limite, o problema não é o culpado, é o inocente, que ainda não percebeu que é o próximo. Tá certo? É isso. Seguir a tradição, seguir a novidade sem expressar a tradição e a antiguidade. Faz tempo que eu não falo do nosso bordão aqui. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.